Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou você conecte em seu celular, desligue, coloque em modo avião, mas deixe a sua Bíblia em modo offline. E abra comigo em Lucas, no capítulo 8, no versículo de número 22. Lucas 8, 22. Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo achou, amém? Lucas 8, 22. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Só esse texto. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto é que em todas as versões da Bíblia há uma expressão num daqueles dias. Algumas versões dizem assim, certo dia, e outras versões vão dizer um dia. É porque esse texto abre 4 histórias, das quais nós conhecemos bastante. A tempestade do barco, que Jesus acalma. A libertação de um homem chamado endemoniado de Gadara. A ressurreição da filha de Jairo. E a mulher do fluxo de sangue. 4 histórias. E todas essas 4 histórias aconteceram no mesmo dia. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer um dia, certo dia, num daqueles dias, aquele dia. A nossa vida, ela é uma vida de histórias. Toda a nossa vida é uma vida de histórias. Se a gente, por exemplo, conhece alguém, conheci essa semana a pastora Ana, a gente saiu para tomar um café, não é? E quando a gente estava lá conversando, o que foi que a gente fez? Eu contei um monte de história minha e ela contou um monte de história dela. Porque a nossa vida são histórias. Histórias que a gente conta nossas histórias lá de trás, o que aconteceu, sabe? Como é que aconteceu, como é que passou. A nossa vida são histórias. Se você parar para olhar, a sua vida é uma história. E sempre quando você conhece alguém, ou você tem relacionamento com alguém, o que você tem são em troca dessas histórias. E o que é que você tem para viver na frente? Mais história. A nossa vida não deixa de ser uma história. Só que as histórias que acontecem na nossa vida, elas sempre, elas têm uma perspectiva, tanto vista por nós, como vista pelos outros. Os outros olham para a gente, ouvem nossa história, entendem nossa história, contam nossa história, reinterpretam nossa história. Mas nós também, dentro de nós, construímos quem nós somos a partir da experiência das nossas histórias. Então, quando eu olho e vejo num daqueles dias, aquele dia, Jesus entra num barco. Porque as nossas histórias, todas elas podem ser boas ou ruins, terminar bem ou terminar mal. Veja, por exemplo, essas 4 histórias desse dia que Lucas vai dizer num daqueles dias. A primeira história é a história de um barco. Agora, pense comigo, Jesus entra num barco. Um barco dentro de um lago chamado Tiberíades, Mar da Galileia. Então, olha só uma coisa. Quantos barcos não entraram naquele lago naquele dia? E os pescadores, os discípulos de Jesus eram pescadores. A experiência daqueles homens dentro do barco. Muitos poderiam
ter histórias até de tempestades para contar. Quando a gente olha essa história, que Jesus entra num barco e no meio do mar há uma tempestade de vento, e aquela tempestade ali arrebenta, quer jogar o barco, afundar o barco. Nós estamos falando de uma história que muitas outras histórias se assemelham. Essas histórias talvez que vocês ouviram aqui, dessas pessoas de camisa amarela, de seminaristas, de gente que dizendo assim: olha, eu tinha desistido, eu parei, não, eu tenho 10 anos de crente, mas só vim me converter agora. Talvez até se assemelhe também com você, porque as histórias, elas são quase as mesmas, elas são idênticas, elas se conectam. E se a gente for olhar para essas 4 histórias sem Jesus, a gente vai perceber o seguinte: a gente vai olhar, por exemplo, a história de um barco que entra dentro d'água. Quantos barcos também não entram? Quantos pescadores não estão ali? O texto vai dizer que ele sai de Cafarnaum e ele atravessa para Gadara. É um percurso. Quantos já não tinham feito esse percurso de Cafarnaum para Gadara no barco? Então, as histórias, a gente às vezes acha que nós somos únicos, mas nós não somos tão únicos como as pessoas dizem que nós somos. Nós somos, na verdade, coadjuvantes de histórias que acontecem. Olha a segunda história. Jesus chega em uma cidade chamada Gadara. A Bíblia vai dizer que nessa cidade tinha um homem que havia deixado a sua família e agora morava em um cemitério. Ele é conhecido, no verso de número 26, diz assim, do capítulo 8: rumaram para a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, que estava à fronteira da Galileia. Então preste bem atenção. Jesus chega em um lugar que tem um homem morando no cemitério, que havia deixado a família, largado os filhos, e esse homem estava lá. E diz a Bíblia que ele até andava nu, e que tentaram prender ele com cadeias, mas ele estava tão possesso que ele quebrava as cadeias. Quantas histórias de pessoas que não largaram as famílias, que não abandonaram os filhos. Histórias de gente que enveredou pelas drogas, pelo álcool, pela prostituição, abandonou tudo, vive uma vida miserável. Esse homem vivia exatamente no cemitério. Isso é uma vida miserável. E era conhecido por todo mundo como o endemoniado. Qual seria o fim da história desse homem? Se nós tirássemos Jesus de dentro dessa história, seria como que ele terminaria? O barco afundado, esse homem morto, destruído. Porque as pessoas, elas constroem as suas histórias, e parece que na medida que o tempo vai passando, elas vão ficando tão desanimadas com elas mesmas, que elas mais afundam do que surfam, do que sobem, do que triunfam. Há uma terceira história, que é a história de um homem religioso, que é Jairo. Versículo de número 41. Veio um homem chamado Jairo, ele era chefe da sinagoga. Porque quando Jesus entra no barco, chega em Gadara, acontece um episódio em Gadara. É que quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, liberta, deixa ele livre, ele se veste, agora com a mente restaurada, ação, ele volta para sua família, ele tem a família restaurada, o lar restaurado, a vida restaurada. Mas só que o texto diz que os demônios que estavam nele saem dele e entram nos porcos, e eles pulam de um precipício e morrem. E aquela cidade era uma cidade que criava porcos, a economia dela dependia daquilo. E os caras ficaram irados com Jesus, porque Jesus de uma certa forma mexeu no bolso deles. E aí a gente encontra que em alguns casos porcos vale mais do que gente, coisas valem mais do que gente. Porque uma cidade inteira botou Jesus para fora. Falou: nós não queremos o Senhor aqui. Por quê? Porque os porcos são muito mais importantes do que a liberdade que o Senhor deu a esse homem. Então nós não queremos o Senhor. Vai que o Senhor resolve começar a libertar todo mundo.
E Jesus sai de Gadara e ele volta para Cafarnaum. E quando ele desembarca em Cafarnaum, um líder religioso, diz Jairo, diz o texto, chefe da sinagoga, era como se fosse o padre da cidade, o pastor local, o cara que era o líder religioso daquela comunidade. E esse líder religioso, conhecedor da Torá, conhecedor dos preceitos, da lei de Deus, um homem de uma conduta ilibada, um homem respeitado pela sua religião, ele está com uma filha doente. E a filha dele doente, eu fico imaginando que ele pode já ter feito todas as coisas dentro da sua religião para trazer a saúde para sua filha. Ele diz que ele tem uma filha de 12 anos que estava enferma, doente para a morte, e ele queria levar Jesus na casa dele. E é claro que se ele é um líder religioso, eu posso imaginar aqui conjecturar com você, que se ele é um líder religioso e a filha dele adoece, ele deve ter tentado de todas as formas, através da sua religião, ter trazido saúde para sua filha. Ele deve ter levado os intérpretes da lei lá. Ele deve ter levado fariseu para orar. Ele deve ter levado óleo da unção do templo. Deve ter ungido a menina. Deve ter feito tanta coisa, como hoje as pessoas fazem. Os crentes adoram fazer 7 voltas em volta da igreja. Tem gente que gosta de rosa. Tem gente que passa debaixo da cruz. Tem gente que faz 7 dias de jejum, 30 semanas de não sei de quê, 15 dias de não sei de quê. Sempre voltado para acreditar que se fizer alguma coisa conforme o preceito da sua religião, vai haver um resultado miraculoso. E aquele homem colocou toda a sua esperança na religião judaica que ele acreditava. Ele deve ter ido no templo, ele deve ter levado um sacrifício, ele deve ter feito alguma coisa, porque sempre é assim. Quando o impossível bate na nossa porta, assim é as nossas histórias. Nós temos histórias religiosas para contar. Quanta história religiosa a gente não tem, sabe, da nossa oração, da nossa mandinga, da nossa mantra, da nossa intercessão, da nossa vela, do nosso morro, da nossa qualquer coisa que seja. Nós temos histórias religiosas para contar. Mas existe um certo momento que a religião não resolve. Existe um determinado momento na vida que a religião não responde. E sabe como é que vai as nossas histórias? Definhando. A gente vai definhando. Por quê? Porque a gente coloca tanta esperança na religião e ela não resolve. E o chefe da sinagoga está com a sua filha doente, à morte. Qual seria o fim dessa história se Jesus não tivesse estado lá? O fim seria que a menina teria morrido. Por quê? Porque todo o preceito judaico, determinado pela lei de Moisés, estabelecido pelos chefes da sinagoga, não resolveu o problema da menina. Você pega, por exemplo, mais uma outra história, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Porque quando Jairo, o líder da sinagoga, chega até Jesus e diz para ele: olha, eu gostaria que o senhor fosse lá. Jesus: beleza, eu vou. Porque se tem uma coisa que eu aprendo com Jesus, é que Jesus não tem placa de igreja. E Jesus fala: beleza, eu vou, vamos lá. Jesus não chega para Jairo e fala: está decidido a largar o judaísmo para seguir a minha galera? Não. Jesus só olha para alguém que precisa e diz: eu estou disposto a te ajudar. Beleza, vamos lá. E quando ele está indo no meio do caminho, ele é interrompido. O verso de número 43 diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Hemorragia. Olha, toda vez que eu ouço essa palavra hemorragia, me dá uma vontade de completar de sangue, mas tudo bem, passa. Uma hemorragia. E a quem ninguém tinha podido curar. Abre colchetes. E essa mulher havia gastado tudo com os médicos, havia gastado todos os seus haveres. Essa mulher, Jairo, a Bíblia diz, príncipe da sinagoga, chefe da sinagoga, líder da sinagoga. Mas a mulher, diz, tinha recursos, e ela gastou tudo que ela tinha para alcançar a cura
que já fazia 12 anos que ela sofria. Sabe, existem pessoas também cujas histórias é como essa mulher. Assim como a história de Jairo é uma história cheia de religião, a história dessa mulher é uma história de gente que pode fazer a diferença com o dinheiro que tem. Eu não sei se você conhece gente que tem dinheiro. Eu aqui na igreja conheço alguns. Evangelista Paulo mesmo, que Deus continue usando ele poderosamente. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Gente que tem dinheiro, eu gosto. Sabe, eu gosto de amigo de gente. Outro dia eles falaram assim: pastor, por que o senhor gosta de gente que tem dinheiro? Eu falei: irmão, pelo menos paga a conta, né? Mas tem pessoas como essa mulher que tem dinheiro, e ela gastou tudo que ela tinha com os seus médicos. Talvez alguém disse para ela: eu conheço alguém que sofria assim como você, e ela foi lá e gastou os seus recursos, mas não resolveu. Eu conheço alguém assim como você, e ela foi lá, ela deve ter ido a Galileia, deve ter ido a Jerusalém, ela deve ter andado. Só que a religião de Jairo, preste bem atenção nisso, a religião do chefe da sinagoga dizia que uma mulher que tinha fluxo de sangue, essa mulher, na religião dele, quando ela ficava menstruada por 7 dias, ela tinha que sair do convívio da família e se isolar. Eles entendiam que o sangue transmite doença, e na medida que aquela mulher estar impura, ela não podia estar no meio das pessoas. A religião de Jairo dizia que era errado uma mulher com fluxo de sangue estar entre as pessoas que ela amava, e ela era afastada. Mas isso por 7 dias. A Bíblia diz que essa mulher tinha uma hemorragia já fazia 12 anos. Então você imagine que essa mulher já está anêmica, essa mulher já está fraca, essa mulher já está doente, essa mulher já está desacreditada. E não é somente isso, porque essa mulher, ela é vista pelos outros como alguém amaldiçoado, alguém que Deus decidiu punir. Porque às vezes quando a coisa dá errada, é isso que as pessoas pensam: isso é a mão de Deus pesando, que é assim que a religião pensa. E aquela mulher, a história dela não é uma história feliz, assim como a história de Jairo. Porque quando esta mulher é curada, Jesus está voltando no caminho para a casa de Jairo e tem uma notícia: que a filha de Jairo morreu, que Jesus não precisa nem mais ir, porque a menina está morta. Agora pense comigo essas 4 histórias, se talvez não seja ela as nossas histórias. Do nada, uma tempestade, alguém que adoece, alguém que não tem mais perspectiva de vida, alguém que perde alguém da família. Todas essas histórias são tristes, porque aquele barco podia ter afundado e os discípulos ter morrido. Aquele homem do cemitério, o fim dele também era a morte, o endemoniado. A filha de Jairo, a notícia já chega, ela morreu, acabou, sem esperança. E qual seria o fim dessa mulher de 12 anos? Muitas histórias que a gente conta são tristes, eu sei. O fim de muita gente é triste, eu sei. Só que há uma diferença, porque nessas 4 histórias, elas não terminam ruim, elas não terminam sem esperança, elas não terminam a gente contando dor, elas não terminam com diagnósticos que não têm saída. Essas 4 histórias, elas terminam com Jesus na história. Sabe o que fez a diferença nessas 4 histórias? Simplesmente Jesus. A diferença
não é porque um barco entra, porque todos os dias lá no lago Tiberíades barcos entravam. E quantos barcos já não afundaram nas tempestades? A diferença é que quando a tempestade começou, quem estava dentro do barco foi um que foram acordar, porque diz a Bíblia que ele estava dormindo, e bateram nele e disseram: mestre, acorda. Por quê? Porque a coisa não está boa, os ventos estão raivosos, as ondas estão grandes, está vindo sobre o nosso barco, nós vamos afundar. Será esse o nosso fim? Sem esperança. Será esse o nosso fim? Sem poder olhar para frente. E Jesus desperta, e diz a Bíblia que ele olha para o vento e diz: aquiete-se, vento. E o vento se aquieta, a tempestade se acalma e entra uma bonança dentro do barco. A história não terminou com um barco afundado, porque Jesus estava lá. Quando Jesus chega na cidade de Gadara, imagine um homem raivoso, que prendiam concorrentes, e que tinha sido um ambiente, morava em um ambiente terrível, que era um cemitério. Perdeu sua casa, perdeu seus filhos, perdeu sua família, perdeu seus pais, perdeu tudo, distante de tudo. E quando Jesus coloca o pé na história daquele homem, quando Jesus coloca o pé na cidade de Gadara, diz a Bíblia, desembarcando ele do barco, o endemoniado saiu de onde estava, lançou-se aos seus pés e disse: por que viestes aqui nos atormentar? Jesus nem discute com ele, Jesus só olha para ele e fala: quem és? E ele fala: nós somos muitos. E Jesus: então pega o beco, pega o beco, porque não existe dor diante dele. A Bíblia diz: até a tristeza salta de alegria. Pega o beco, aonde Jesus está. É diferente a história, irmão. A história é diferente. Nós podemos contar uma história sem Jesus. Aquele endemoniado perdeu a família, morava no cemitério, que triste fim, morreu, acabou. Mas nós podemos contar a história no dia que Jesus chega. Quando todo mundo apostou que não tinha mais saída para aquele homem, Jesus chega em Gadara e a história é outra. Deixa eu olhar bem para a tua cara, mesmo sem saber que eu não enxergo até o terceiro banco. Sabe qual é o problema da sua vida? É que está faltando Jesus na sua história. Simples assim. Porque tem muita gente acreditando no dinheiro como a mulher, e muita gente acreditando na religião como Jairo. Quando a religião não resolve mais o problema, você vai culpar Deus. Enquanto que o problema não é Deus, é que você acreditou na fonte de transformação errada. Porque deixa eu explicar para você o que é religião. Religião é quando você acredita que Deus pode fazer alguma coisa se você fizer alguma coisa. É mais ou menos assim: eu sou um crente direitinho, Deus é obrigado a fazer. Não, eu consigo rezar, eu consigo orar, eu consigo minhas mandingas, eu sou fiel no meu dízimo, eu canto, eu toco, e por causa disso Deus vai fazer. Isso é religião. Porque Deus não é obrigado a fazer nada. E não tem nada que você faça que obrigue Deus a fazer. E quando as pessoas estão confiando no que elas fazem para Deus fazer, e quando Deus não faz, a culpa é de Deus. Não, a culpa é de você. A culpa é sua. Por que a culpa é sua? Porque deixa eu te contar a história de 3 rapazes. Nomezinho esquisito deles: Sedraque, Mesaque e Abedênego. Eles estão em uma festa, homenagem a uma estátua do rei. E naquele dia, todo mundo tinha que se dobrar diante da imagem, mas eles sabiam o Deus a quem eles serviam. E ele falou: nós não vamos nos dobrar diante dessa exigência.
E eles não se dobraram e levaram os 3 para diante do rei. E o rei disse: vocês trabalham para mim? Vocês têm a obrigação de adorar o Deus que eu estou criando. E eles disseram: nós não vamos adorar. E o rei pergunta para ele: por que você não vai adorar? E ele responde: não te interessa esse negócio. Isso é uma coisa entre a gente e Deus. E o rei fala assim: então eu vou mandar aquecer a fornalha, e vou jogar vocês dentro da fornalha, e vou matar vocês. Resposta de gente que sabe quem Deus é. Diz para ele: fica sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos pode nos tirar dessa fornalha, mas se ele não tirar, continua sendo Deus. Porque Deus não é Deus porque faz, Deus é Deus porque é Deus. E quando as pessoas confiam em Deus só pelo que Ele faz, elas também querem fazer alguma coisa para Deus fazer. Isso é religião. Porque se nós estamos aqui, não é porque nós merecemos, é pela sua graça. Se nós estamos aqui, não é porque nós somos alguma coisa, é porque Ele nos ama apesar de nós. Se nós estamos com Ele, é porque Ele nos alcançou, nos amou primeiro. Eu não fiz nada para merecer. E continuo não fazendo. Ó miserável pecador, desgraçado que sou. Mas só que o amor dele por nós é muito maior do que o que nós fazemos. Então não é porque você é bom ou perfeito, não é porque você é lindo ou linda, é porque simplesmente Jesus está disposto a entrar na sua história e mudar ela. É uma decisão dele. Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz que o chefe da sinagoga, Jairo, foi lá, versículo de número 41, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, deixa eu te fazer um pedido. Vai à minha casa. Eu estou com minha filha enferma, por favor, vai. Eu preciso que o Senhor vá. Sabe, irmãos, você precisa entender que o que Jesus espera de você é prostrar-se aos pés dele e dizer assim: eu sei quem tu és e eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu me lembro no dia em que eu voltei para Jesus há 25 anos atrás, indo para casa, parei o carro porque estava ouvindo uma música, aquela música falou comigo, e a única coisa que eu disse para Jesus é: não tem jeito, eu sei quem eu sou. Porque toda a minha vida me ensinaram o que era igreja, esqueceram de me ensinar quem era Jesus, que eu não precisava fazer nada, mas sim crer nele, procurar ele, me lançar aos pés dele. E eu fui naquela noite, e ele nunca lança fora aquele que vai até ele. E Jairo, o chefe da sinagoga, quando vai até Jesus, Jesus não quer saber nada da vida de Jairo, dos seus erros, dos seus acertos. Ele só diz assim: vamos. E ele vai. Mas no meio do caminho agora uma outra mulher, diz o texto, sofrendo. Essa mulher, Lucas, esse negócio ainda está aqui agarrado em mim, como... Essa mulher, em Mateus e em Marcos está escrito que ela disse: tão somente eu tocar. Deixa eu te explicar o que é isso. É mais ou menos assim. Deixa eu te explicar, que está no final. Essa mulher, durante 12 anos, ela sofrendo dessa enfermidade, ela internalizou nela um complexo de que ela não prestava, porque era isso que a religião de Jairo dizia para ela.
pecadora, imunda. Durante 12 anos, essa mulher ouviu que ela não era bem quista no meio das pessoas. É porque era a lei que dizia isso. Então, durante 12 anos, ela foi internalizando dentro dela: eu não presto, eu não presto, eu não presto. Durante 12 anos, ela foi se definhando fisicamente. Então, ela tinha dificuldade física. 12 anos de hemorragia, sangue saindo. Ela tinha deficiência física, ela não tinha força. Agora também quebrada, gastou tudo com os médicos. Então ela está quebrada economicamente, irmão, e como é ruim ficar sem dinheiro. Ela está quebrada, ela está mentalmente abalada, porque está aqui dizendo dentro dela, ó, aqui o tempo todo, ó, você não presta, você tem uma maldição sobre você, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Ela está o tempo todo internalizando isso. E aí chega também a parte espiritual, porque além da rejeição da religião, ela era rejeitada pela religião pelo fato de que a religião dizia: não tem salvação para essa mulher. Isso é maldição. Então ela está mal corpo, alma e espírito. Só que mesmo estando mal corpo, alma e espírito, ela ouve falar de Jesus. Ouve falar de Jesus. Alguém disse para ela: sabe a última? E ela, muito mal, disse: não. Um homem que anda pela Galileia, ele estava atravessando quando uma mulher havia perdido o filho. Eles moravam lá em Naim. E Jesus vinha andando com seus discípulos e vinha o enterro conduzindo o menino. Quando Jesus interrompe o enterro, olha para a viúva e diz assim: mulher, não chores mais. E ele olha para o menino que está morto, enrolado, e ele toca no esquife e diz ao menino: levanta-se. Você não sabe o que aconteceu. O que foi? O defunto levantou. A mulher ouve isso. Mentalmente ela está comprometida, ela não tem condição. Fisicamente ela está comprometida, não tem condição. Espiritualmente ela está comprometida, não tem condição. Mas só que ela começa a alimentar algo necessário na história de todo mundo: fé. Ela começa a dizer: se ele pode multiplicar pão, se ele pode multiplicar peixe, se ele pode curar cego, se ele pode restaurar vista cego, curar paralítico, ressuscitar defunto, por que ele não pode entrar na minha vida e mudar a minha história? E ela começa a ser alimentada de fé. E essa história não é a história dela, é a história de Jairo. Mas ela entra na história de Jairo porque Jesus está indo para a casa de Jairo. Mas ela entra na história de Jairo porque, escuta uma coisa que eu vou dizer: Deus não erra e não existe coincidência, existe cristocidência. Deixa eu dizer uma coisa para você: os olhos de Deus estão sobre este lugar, estão sobre você. Não é por acaso que você está aqui, não é. Não, pastor, porque o seminarista fez o seminário e ele me convidou. Não existe acaso. Sabe por quê? Porque olha só, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus vai andando e a mulher toca nele. E quando a mulher toca, Jesus fala: para, o que foi? Se alguém me tocou. Como assim alguém me tocou? Todo mundo te aperta. Jesus fala assim: não, é porque vocês não entenderam ainda. De mim saiu virtude que mudou a história de alguém. E a mulher fala, a mulher está trêmula, diz o texto. Jesus diz: Senhor, não pode. E Jesus mais uma vez pergunta: quem me tocou? Eu imagino mais ou menos assim: Jesus está aqui olhando para Rafa que está ali, olhando assim, diz assim: ei, quem foi que me tocou?
Quem foi? E a mulher trêmula, porque o versículo de número 47 diz assim: vendo a mulher que não podia se ocultar, disse: fui eu. Porque não fique pensando que Jesus não sabia. É claro que ele sabia. É como alguém dizer assim: pastor, por que Deus chega no jardim e pergunta: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia aonde Adão estava? Claro que sabia, senão ele não era onisciente, não era onipresente. Mas a questão não está em Deus achar Adão, a questão está a ficha cair e saber que Deus sabia que Adão pecou. Quando Deus nos confronta, não é porque Deus quer saber, é porque Ele já sabe. Ele quer que a gente admita que Ele sabe, que Ele tem resposta para a gente. Por isso que Ele depois, Ele faz as vestes e coloca para Adão. Mas para poder fazer as vestes, Adão tem que confessar: fui eu. Jesus olha e pergunta: quem me tocou? A mulher está lá, ela precisa confessar que foi e tal. Mas ela tem um monte de medo, porque se ela declarar que foi ela pode ser apedrejada. Ela tem uma história muito cruel, 12 anos sofrendo. Então tem toda uma história de vida sobre ela. Mas só que não tem como se esconder quando Jesus chama, quando Jesus olha, quando Jesus convoca, quando Jesus pergunta: cadê você? Não tem como se esconder, não adianta não, viu, filho? Não tem como se esconder. Jesus pergunta: quem foi? A mulher fala: fui eu. E a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta e a mulher começa a contar a história. Ela conta a história dela, ela está contando a história dela. E quando ela está contando a história dela, que termina de contar, versículo de número 48. Preste atenção nesse versículo. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mulher, não foi Jesus que quis que ela fosse curada, mas ela toca em Jesus e é curada. Amém? Sabe por quê? Porque ela foi curada pela fé dela. Olha o que é que está escrito em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Olha o que é que está escrito. E lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo, se tiverdes fé em Deus, é assim que está escrito? Sim ou não? Se tiverdes fé em Deus, é assim? Se tiverdes fé em Jesus, é assim? Se tiverdes fé. Por isso que às vezes alguém diz assim: pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E eu respondo com a maior boa vontade, sempre. E a pessoa pergunta: por que às vezes alguém lá naquela mesa redonda, recebendo algumas coisas, é curado? Por que aquele camarada lá não sei aonde faz cirurgias espirituais e tem cura? Às vezes alguém diz assim: pastor, e se eu rezar para não sei quem que já morreu, resolve? Aí eu vou responder o seguinte: olha só, aquilo que a Bíblia diz que é errado, Deus não vai apoiar. Então, vai dizer assim: ah, pastor, foi Deus que curou. Não, não foi Deus que curou. Porque se Deus curar alguém que está fazendo algo equivocado, essa pessoa vai ficar presa àquela cura, e a culpa é de Deus que prendeu aquela pessoa. Alguém vai dizer assim: então é o diabo. Irmão, tira isso da tua cabeça. O diabo é um anjo, ele não tem poder de nada. Não tem essa história de que o diabo vai lá e cura. Para com isso. E se ele fizer, é sobre autorização. Ele trabalha na rédea. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que na hora de prender ele, Deus só manda um anjo para prender, mais nada, por 1000 anos. Então ele não tem poder. Pastor, então, se não é o diabo e não é Deus, quem é? A sua fé. A fé. Olha o que é que ele diz: nada vos será impossível. A fé.
Sabe, é o que muita gente vai dizer, pensamento positivo. Ouviu essa história de pensamento positivo? A fé. A fé realiza sim milagres. Pode ter certeza disso. Senão não tinha gente aí nos mosteiros da vida contando histórias e dando testemunhos. Não é Deus, não é o diabo, a fé. Jesus disse: se tiverdes fé, vocês vão fazer coisas incríveis. E tem gente que acredita tanto naquilo que acontece. Só que olha o versículo de número 48. Quando a mulher diz assim: foi eu que te toquei. Jesus entende, a fé curou ela. Mas olha o que Jesus diz: filha, a tua fé também te salvou. Vai-te em paz. Porque a fé do homem pode até curar o homem, mas salvação só Jesus dá. Paz só Jesus dá. Por isso que está escrito: eu deixo-vos a minha paz. Não como esse mundão aí dá. A paz de Jesus é outra. É no meio da tempestade eu tenho paz. A paz de Jesus é diferente, irmãos. E só Jesus dá essa paz. Não é uma paz transitória, não é uma paz momentânea, não é uma paz condicional, não é uma paz porque hoje está tudo mais, tudo nice, tudo beleza. Não, amanhã está uma droga. Não, é mesmo as coisas estando ruim, Jesus está na minha história e eu sei que eu tenho paz. É atravessar a tempestade, é vencer os obstáculos, é enfrentar os desafios, porque Jesus nos trouxe paz. E a salvação é a vida eterna, que só Ele dá. Mas essa história da mulher, o que Jesus quer ensinar é a Jairo, dizendo para ele: você precisa crer, não em uma religião, porque essa mulher imunda, 12 anos, foi curada. Mas no meio do caminho chega a notícia: Jairo, não precisa mais levar Jesus na tua casa, porque a tua filha morreu. Só que no versículo 12 está escrito assim: tinha Jairo uma única filha, e a menina tinha 12 anos. Lucas 8:42. Tinha uma filha única, e a menina tinha 12 anos. E ela estava à morte. 8:42, filho. Lucas 8:42. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Quantos anos tinha a menina? Quantos anos tinha a menina? Quantos anos a mulher sofria? Quem foi que disse que Deus dá ponto sem nó? Quem foi que disse que você conheceu aquela pessoa por acaso? Quem foi que disse que você está aqui por acaso? Quem foi que disse que você veio para o seminário ou foi convidado por acaso? Não existe acaso quando Deus quer operar. 12 anos, a mulher contando: eu sofria 12 anos. Aí Jairo pensou assim: a minha filha tem 12. 12 anos, a minha filha tem 12. Deus não erra, irmãos. Jesus olha para Jairo quando chega a notícia: acabou. Jesus olha para Jairo e diz assim: só preciso que você faça uma coisa. Versículo de número 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, eu só quero uma coisa de você: creia somente. A única coisa que você precisa nessa história, para que a tua vida mude: creia somente. Pastor, eu preciso, não, eu vou deixar primeiro esse vício, para poder, não, perde tempo com isso não. O mundo está dizendo: acabou, morreu, desista. E Jesus está dizendo para você: eu só quero uma coisa: creia. Creia.
creia que vai ser diferente na tua casa, creia que vai ser diferente na tua vida, creia que vai ser diferente na tua história. Creia. Eu só quero que você acredite. Eu só quero que você coloque em mim a tua esperança. Creia. O que é que Jesus está pedindo a você hoje? O que é que você precisa fazer? Creia. E quando Jairo chega na casa dele, Jairo entra, Jesus, e todo mundo diz assim: não adianta, a menina já está morta. Esse negócio de morto, por que faziam questão de insistir com Jairo? É porque Jairo, sendo chefe da sinagoga, e Jesus sendo rabino, não podia ter contato com, que Jesus era rabi, era mestre. Rabino não, rabi. E ele não podia ter contato com morto. Por causa da religião, Jesus diz: a menina não está morta, a menina dorme. E então Jesus diz assim: ok, vamos lá no quarto. E entra Jesus, o pai e a mãe. Por que não entrou todo mundo? Porque deixa eu te contar uma coisa: o teu milagre só interessa a você. Só interessa a você. Só quem está sentindo a dor da perca é você. Tem gente que fica o tempo todo assim: ora por mim, olha, conta aí, e não sei o que. E ele junta todo mundo em volta dele para chorar com ele. Não adianta, o teu milagre só interessa a você. Por isso que Jesus diz assim: vai entrar, mas só vai entrar Jairo e a mãe, porque quem está morta é a filha deles. E Jesus entra com os dois, porque só interessava aos dois. Mas a Bíblia diz que ele colocou 3 para dentro também: Pedro, João e Tiago. Me pergunte por quê? Porque ele precisava que alguém contasse depois. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai usar aquela tua tia fofoqueira para contar o teu milagre, só para contar o que Jesus fez na tua vida. Sabe aquele teu amigo que fica olhando as tuas redes sociais, não curte nada e não fala nada, só para saber da tua vida? Deus vai usar ele para contar o teu milagre. Vai lá. Sabe aquele povo lá, assim, que fica só assim? Porque não tem gente só assim, né? Não sei como é que não dá cãibra no dedo de ficar olhando tua vida. Deus vai pegar ele e vai dizer: entra na história, só para contar que quando Jesus entrou na história dela, a coisa mudou. Porque a única coisa que Jesus pediu para Jairo foi: creia. E para os 3, conte depois. Porque, vamos ser sinceros, gente, se não tiver alguém para contar o milagre, é um pouquinho meio sem graça, né não? Quantos creem que Deus pode mudar a sua história? Então, não fica irritado pelas pessoas ranzinzas, chata, que fica do teu lado. Gente que você fala assim: eu não sei porque essa praga cola em mim. Deus está deixando para contar o teu milagre. Irmão, Deus não dá ponto sem nó. Porque Ele precisa exatamente dele e dela. Porque se vier de um amigo, de um parente, do filho, da mãe, ela está falando disso porque é mãe. Mas quando o pessoal ouvir aquela tua tia falando, vai dizer: é Deus mesmo. Tá ligado? Agora só que Jesus chega para a menina e fala assim: levanta. E a menina se levanta. Jesus não fez mandinga, não deu 7 voltas de Jericó, não pediu 10 minutos para orar. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele só pega na mão da menina e fala: levanta. E a menina levanta.
Aí Jesus diz assim: agora dê de comer. Por quê? Que toda vez que Jesus ressuscita alguém, ele mandava alguém comer. Lázaro, tira, deixa ele ir, bota uma comidinha para ele ali. E ele mesmo, quando ressuscitou, ele fez os pães, os peixes. Vamos comer aqui um pãozinho, um peixe. É porque na religião judaica, eles acreditavam que o espírito podia sair andando. Aí Jesus disse: come, que é para mostrar que não é espírito, para mostrar que quando Deus faz, Ele faz perfeito e completo. Aí ele come, a menina come. Agora sabe o que é que eu acho mais lindo da história? Eu vou dizer para você. Você quer saber sim ou não? Versículo de número 56 diz assim: seus pais ficaram maravilhados. Diga maravilhados. De novo. Outra vez. Para não esquecer mais. Os pais ficaram. Por que isso me chama a atenção? Porque é a única vez que está na Bíblia, do grego existemi. Parece que o cara exagerou no i, mas é isso mesmo, existemi. Única vez. E quando alguma palavra na Bíblia aparece uma única vez, a gente fica curioso. Se está ali uma única vez, por que está ali? Porque Jesus acalma a tempestade, liberta um endemoniado, cura uma mulher do fluxo, ressuscita uma menina e termina esse dia de milagres, mudando a história das pessoas. Assim, os pais ficaram maravilhados. É porque a palavra existeme quer dizer algumas coisas. Fora do contexto quer dizer fora do mundo. Algumas versões vão traduzir atônitos, outras versões vão traduzir espantados, fora de si, impactados. Eu na verdade achei toda essa mensagem porque eu fui pesquisar impactados. Eu queria trazer alguma coisa sobre impactados, aí achei isso aqui. Porque o SVP, aí eu falei, vamos achar alguma coisa impactados. Aí achei. Eu falei, uma Bíblia com tantas palavras, só uma. Impactados. Os pais da menina, quando viram aquilo, ficaram impactados. Mas sabe qual é a melhor de todas as traduções? É uma inglesa que vai usar a palavra insano. Diz que os pais da menina ficaram insano. Eu falei, gente, o que é isso? Porque insano é louco. Mas só que a ideia do autor não era que eles estavam loucos, é que eles pararam de pensar como pensa esse mundo. Os pais da menina disseram: nós passamos a nossa vida toda crendo no judaísmo, na religião judaica. Chega um camarada com roupa igual de todo mundo, que acabou de descer de um barco, fedendo a peixe, chega na minha casa com o diagnóstico de morte da minha filha. Ele entra na minha história e ele segura a mão da minha menina e traz a vida de volta para ela. E diz a Bíblia, os pais passaram a olhar as coisas por uma outra perspectiva. Porque talvez você não entenda o que Jesus faz. Talvez você não compreenda quem Jesus é. Porque não tem como eu pensar que é apenas mais uma igreja, mais uma religião, mais um grupo que se reúne, mais uns bíblias andando por aí. Porque quando eu olho para essas pessoas que estavam aqui, não são alienados, alucinados, são pessoas que disseram: eu tive um encontro com Jesus, eu tive um encontro com Jesus. E alguém vai dizer: mas ele já morreu. Na sua perspectiva, porque os pais ficaram insanos, impactados, ficaram olhando para a vida de uma maneira diferente, porque Jesus entrou na história deles.
Eu sei o Cristo a quem eu sirvo. O Cristo a quem eu sirvo restaurou meu casamento. O Cristo a quem eu sirvo trouxe saúde para meu filho mais velho. O Cristo a quem eu sirvo libertou pessoas que eu amo. O Cristo a quem eu sirvo me deu vida, e vida em abundância. Eu sei quem é Jesus. E por isso que às vezes algumas pessoas não entendem. A gente anda meio louco. Não, isso não é coisa de igreja. Isso não é coisa de religião. Isso não é coisa de história. Isso não é coisa comum. Isso é coisa de gente insana, de gente impactada, de gente maravilhada, porque Jesus entrou na história delas. E elas largam a vida, e elas largam o mundo, e elas largam tudo, porque Jesus entrou na vida delas. Sabe o que é que está faltando em você? Jesus entrar na sua vida. Porque o dinheiro dessa mulher não pôde, a sabedoria e a religião de Jairo não pôde, a cidade de Gadara não pôde, os experientes pescadores não puderam. Mas quando Jesus entrou na história de todos eles, a história foi mudada. O que está faltando na sua vida é Jesus entrar na sua história. O que está faltando na sua casa é Jesus chegar lá. O que está faltando em você é reconhecer que sem Jesus tua vida vai continuar um lixo. Não, pastor, minha vida é maravilhosa, não é lixo não. Hoje, amanhã está para baixo, deprime na segunda, está rindo na terça, está dando gargalhada na quarta e está trancado dentro do quarto na quinta. Essa pode ser a história de muita gente, mas a história de quem anda com Jesus é diferente. Oh, meu amigo, só uma coisa Jesus pediu para Jairo: creia, nada mais. Eu não quero que você faça um simpó, uma pós-graduação nas escrituras no grego e no hebraico, não. A única coisa que Jesus precisa de você é creia, creia, creia. A única coisa que Jesus precisa de você esta noite é que você o reconheça como Senhor e Salvador. A única coisa que Jesus pede a você é o quê? Creia. Creia, para você poder entender como que Deus opera e você ficar maravilhado.